Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Vem o Senhor na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do Livro do Céu, volume 1, capítulo 15. Jesus exorta Luísa no ato de enriquecê-la e embelezá-la, mas e uni-la mais intimamente a si mesmo, a apoiar uma luta terrível contra os demônios. Depois de algum tempo, às vezes com ele, às vezes privada dele, certo dia, após a comunhão, me senti mais intimamente unida a ele e me fez várias perguntas, como se o amava, se estava disposta a fazer o que ele queria, até o sacrifício da vida por seu amor, e me dizia: E tu me dizes o que queres, se estás pronta para fazer o que eu quero, também eu farei o que tu queres. Eu me via toda confusa, não entendia sua maneira de agir, mas com o tempo entendi que ele usa essa maneira de agir quando quer dispor a alma para novas e mais pesadas cruzes. E sabe tanto como atrair a si com essas estratagemas que a alma não ousa opor-se ao que ele quer. Então eu dizia: Sim, te amo, mas me digas tu mesmo. Posso encontrar um objeto mais belo, mais santo e mais amável que tu? Também porque me perguntas se estou disposta a fazer o que queres, se há tanto tempo te entreguei a minha vontade e te pedi que não evitasses nem mesmo me despedaçar, contanto que te pudesse agradar? Eu me abandono em ti, ó Santo Esposo. Opera livremente, faze de mim o que quiseres. Dá-me a tua graça. Por mim, nada sou e nada posso. E ele me dizia: Tu estás verdadeiramente disposta a tudo o que eu quero? Então me senti mais confusa e atordoada e dizia: Sim, estou disposta, mas quase tremendo. E ele compassivamente continuou a dizer-me: Não temas, eu serei tua força. Tu não sofrerás, mas serei eu quem sofrerá e lutará por ti. Olha, eu quero purificar tua alma de tudo, do mínimo defeito que poderia impedir meu amor por ti. Quero provar tua fidelidade, mas como posso ver se isso é verdade, se não colocando-te no meio da batalha? Tu deves saber que eu quero colocar-te no meio dos demônios, dar-lhes-ei liberdade para atormentar-te e tentar-te, para que, quando tiveres combatido os vícios com as virtudes opostas, já te encontrarás de posse dessas mesmas virtudes que tu pensaste que perderias, e, mais tarde, tua alma purificada
embelezada e enriquecida, serás como um rei que volta vitorioso de uma guerra feroz, que enquanto acreditava perder o que tinha, se torna mais glorioso e cheio de imensas riquezas. Então eu virei, formarei minha morada em ti, e sempre estaremos juntos. É verdade que teu estado está doloroso. Os demônios não te darão paz, nem de dia, nem de noite. Sempre estarão em ato de travar uma guerra feroz contra ti, mas sempre tenhas em mente o que eu quero fazer, isto é, tornar-te semelhante a mim, e tu não serás capaz de alcançá-lo, exceto por meio de muitas e grandes tribulações. E assim terás mais ânimo para suportares as penas. Quem pode dizer como fiquei assustada com tal anúncio? Senti o meu sangue gelar, arrepiando meu cabelo, e minha imaginação estava cheia de espectros negros que pareciam querer devorar-me viva. Pareceu-me que o Senhor, antes de colocar-me nesse estado doloroso, deu liberdade para tudo que eu tinha que sofrer, e eu estava cercada por isso. Então fui até ele e disse: Senhor, tem piedade de mim. Ah, não me deixe sozinha e abandonada. Eu vejo que é tanta raiva dos demônios que não deixarão de mim nem o pó. Como posso resistir a eles? Para ti, minha miséria é bem conhecida. E quão ruim eu sou, então, dá-me uma nova graça para não ofender-te, Senhor. Senhor meu, a dor que mais dilacera minha alma é ver que tu também deves me deixar. Ah, a quem poderei dizer uma palavra? Quem deve me ensinar? Mas que tua vontade sempre seja feita, e bendito teu santo querer. E ele gentilmente continuou a me dizer: Não te aflijas tanto. Tu deves saber que eu nunca vou permitir que sejas tentada além de tuas forças. Se isso eu permito, é para o teu bem. Eu nunca coloco almas em batalha para fazê-las perecer. Primeiro meço suas forças, dou-lhes minhas graças e depois as introduzo. E se alguma alma se precipita, é porque não fica unida a mim com a oração, não experimentando mais a sensibilidade do meu amor, vai implorando o amor das criaturas. Todavia, somente eu posso satisfazer o coração humano. Não se deixa guiar pelo caminho seguro da obediência, acreditando mais no julgamento próprio do que naquele que a guia em meu lugar. Logo, porque surpreender-se a Caim, logo, porque surpreendeste que Caim, então, o que eu te recomendo é a oração. Embora deva sofrer penas de morte, jamais deve negligenciar o que costumas fazer. E mais, quanto mais te vejas no precipício, tanto mais invocarás a ajuda de quem pode libertar-te. Além disso, quero que te coloques cegamente nas mãos do confessor, sem examinar o que lhe é dito. Dessa forma, estarás cercada pela escuridão e serás como alguém que não tem olhos e que precisa de uma mão para guiá-la. O olho para ti será a voz do confessor, que como luz iluminará as trevas, e a mão, a obediência que será guia e suporte para levantar-te a um porto seguro. A última coisa que te recomendo é a coragem. Quero que tu corajosamente entres na batalha. A coisa que mais faz temer um exército inimigo é ver a coragem, a força, a maneira como desafiam as batalhas mais perigosas, sem temer nada. Assim são os demônios. Eles não temem nada além de uma alma corajosa, toda apoiada em mim, que com um espírito forte vai no meio deles, não para ser ferida,
mas para resoluta em feri-los e exterminá-los. Os demônios ficam assustados, apavorados, e gostariam de fugir, mas não podem, porque vinculados à minha vontade, são obrigados a permanecer para o seu maior tormento. Assim, não os tema, que nada podem fazer-te sem o meu querer. E também, quando eu vir, e tu não podes resistir, mas estás prestes a desfalecer, se fores fiel a mim, imediatamente virei e colocarei todos em fuga e darei a graça e fortaleza. Anima-te, anima-te. Capítulo 16. Luísa deve passar uma terrível prova, lutando contra os demônios. Agora, quem pode dizer a mudança que aconteceu dentro de mim? Tudo foi horror para mim. Aquele amor que eu sentia antes, agora o via se transformar em um ódio atroz. Que pena não poder amá-lo mais. Rasgava minha alma ao pensar naquele senhor que tinha sido tão bom comigo e agora ver-me forçada a odiá-lo, a blasfemar como se ele fosse o mais cruel inimigo. Não podendo nem olhá-lo em suas imagens e tendo o rosário em minhas mãos, ao beijá-los me via tal ímpeto de ódio e tanta força que fazê-lo ou cortá-los em pedaços eram a mesma coisa. E às vezes eu fazia-lhe tanta resistência que minha natureza tremia da cabeça aos pés. Ó Deus, que pena amarga! Eu acredito que se no inferno não houvesse outras penas, a única dor de não poder amar a Deus tornaria o inferno mais horrível. Muitas vezes, o diabo colocava diante de mim que as graças que o Senhor me havia dado eram obra de minha fantasia, e, por esse motivo, poderia levar uma vida mais livre e confortável. E agora, tomando isso como verdade, repreendendo-me, diziam-me: Este é o bem que ele queria? Esta é a recompensa? Deixá-la em nossas mãos? Você é nossa, tudo acabou, não há o que esperar. E por dentro sentia-me conferindo ao Senhor tantos impulsos de aversão e de desespero, que às vezes, com alguma imagem nas mãos, era tão forte o desespero que as quebrava. Contudo, enquanto fazia isso, chorava e as beijava, mas não sei como dizer. Fui forçada a fazer isso. Quem pode dizer a dor de minha alma? Os demônios faziam festa e riam. Uns faziam barulho de um lugar, outros o faziam de outro. Alguns gritavam, outros me ensurdeciam, com gritos dizendo: Olha como você é nossa. Não nos resta mais nada que levá-la ao inferno, alma e corpo. Verá que faremos isso. Às vezes me sentia puxada, ora os vestidos, ora a cadeira, onde estava ajoelhada, e a moviam, e fazendo tanto barulho que eu não podia rezar. Às vezes, o medo era tão grande que, acreditando que me libertaria, eu me, deita... eu me deitava na cama, porque esses escândalos aconteceram a maior parte à noite, mas lá estavam também, puxando o travesseiro, os cobertores. Quem pode dizer o terror, o medo que eu sentia? Eu mesma não sabia onde estava, se na terra ou no inferno. Havia tanto medo de que eles realmente me levassem, que meus olhos não podiam se fechar para dormir. Estava como alguém que tem um inimigo cruel que jurou que vai tirar-lhe a vida a qualquer custo, e acreditava que isso aconteceria comigo assim que eu fechasse os olhos. Então parecia que era em mim que alguém estava colocando algo dentro de meus olhos, e era forçada a tê-los abertos para ver quando me levariam. Talvez eu conseguisse me opor ao que eles queriam fazer. Então sentia meu cabelo arrepiar sobre minha cabeça, um por um.
um suor frio por todo o meu corpo, que penetrava até os ossos, e sentia separar meus nervos e ossos, e eles se contorciam juntos de medo. Outras vezes me sentia incitada a tais tentações de desespero e suicídio, que alguma vez, tentando-me, encontrado perto de um poço ou de uma faca, sentia-me puxada para tirar-me ou pegar a faca e me matar. E era tanta a força que eu tinha que fazer para fugir, que sentia penas de morte. E enquanto fugia, sentia que eles estavam comigo e ouvia sugerir-me que era inútil que eu vivesse depois de ter cometido tantos pecados, que Deus tinha me abandonado por não ter sido fiel. Além do mais, via que havia cometido tantos ultrajes que nenhuma alma no mundo jamais cometera, que para mim não havia como esperar piedade. Nas profundezas da minha alma, ouvi-os repetir: como você pode viver sendo inimiga de Deus? Você sabe quem é este Deus, a quem tanto insultou, blasfemou, odiou? Ah, é esse Deus imenso que estava ao seu redor, e você, diante de seus olhos, se atreveu a ofendê-lo. Ah, perdido, o Deus da sua alma, quem lhe dará paz? Quem lhe livrará de tantos inimigos? Era tamanha a pena que não fazia nada além de chorar. Às vezes eu começava a rezar e sentia os demônios, para aumentar meu tormento, vindo por cima de mim, e um me espancava, outro me espetava, e mais outro me apertava a garganta. Lembro-me que uma vez, enquanto rezava, senti meus pés sendo puxados para o solo, este se abrir e as chamas saírem, e que eu lá me adentrava. Tal foi o horror e a dor que fiquei meio morta. Tanto que, para me recuperar daquele estado, Jesus teve que vir e me reanimar. Me fez entender que não era verdade, que eu não tinha vontade de ofendê-lo, e que eu podia saber por mim mesma, pela pena amarguíssima que sentia, que o diabo era um mentiroso, e que eu não deveria fazer-lhe caso, que, por enquanto, eu deveria ter paciência e sofrer essas aflições, e que depois a paz viria. Isso acontecia de tempos em tempos, quando chegava a extremos, e às vezes para me colocar em tormentos mais difíceis. No momento desse consolo, a minha alma se convencia, porque nessa luz é impossível que a alma não aprenda a verdade. Mas depois, quando eu estava em luta, eu voltava ao mesmo estado de antes. Eles tentavam-me também, de modo que não recebesse a comunhão, convencendo-me de que depois de eu ter cometido tantos pecados, era atrevimento me aproximar, e que se eu me atrevesse, Jesus Cristo não viria, senão o demônio, e tantos tormentos ele havia de me dar, que me levaria à morte. Mas a obediência vencia a tentação. É verdade que às vezes sofria penas mortais, assim que eu podia trabalhosamente recuperar-me após a comunhão. Mas, como o confessor queria absolutamente que eu a recebesse, não poderia fazer de outro modo. Eu lembro que, várias vezes, não a recebi. Também me lembro que, às vezes, enquanto rezava à noite, eles apagavam minha lâmpada. Às vezes, faziam tais rugidos de dar medo. Outras vezes, vozes débeis, como se fossem moribundos. Mas quem pode dizer tudo o que eles faziam? É impossível. Capítulo 17. Vitória na prova contra as tentações. Agora, essa dura batalha, embora não me lembre muito bem, entre dias ou semanas separadas, durou 3 anos, ainda que não passassem por completo. Começaram a mitigar. Lembro-me de que, depois de uma comunhão, o Senhor me ensinou como eu deveria fazer para os pôr em fuga, que era desprezá-los e não lhes prestar nenhuma atenção.
e que eu deveria fingir que eram tantas formigas. Senti-me infundir tanta força que não sentia mais o medo de antes e fazia assim. Quando faziam um barulho, rumores, eu lhes dizia: se vê que não tem nada que fazer e que para passar o tempo estão fazendo tantas tonteiras. Façam, façam, que depois, quando se cansarem, terminarão. Às vezes paravam, outras vezes ficavam tão zangados que faziam ruídos mais altos. Eu os sentia ao meu lado, tornando-se mais fortes e faziam violência para me levar. Podia sentir o cheiro horrível ao calor do fogo. É verdade que no meu íntimo sentia um estremecimento, mas me compelia e lhes dizia: mentirosos que sois! Se isso fosse verdade, desde o primeiro dia o haveriam feito, mas como é falso, e que não tendes nenhum poder sobre mim, exceto aquele que vos é dado do alto, por isso digam, digam. E depois vos cons... e depois, quando vos cansardes, morrereis. Se, gem... se, pois, gemiam e gritavam, lhes dizia: o que? Não saíram bem as coisas hoje? Lamentai-vos porque vos foi tirada alguma alma? Pobrezinhos, não sentem bem, porém quero também eu fazê-los lamentar outro pouco. E começava a rezar pelos pecadores, ou a fazer reparações. Às vezes ria-me, quando começavam a fazer as coisas habituais, ele lhes dizia: como posso temê-los, raça vil? Se fossem seres sérios, não teriam feito tantas tolices. Vocês mesmos não se envergonham? Não façam o que os torna ridículos. Depois, se me punham tentações de blasfemar ou de odiar a Deus, oferecia aquela pena amarguíssima, aquela violência que me faziam, porque enquanto via que o Senhor merecia todo o amor, todos os louvores, eu era forçada a fazer o contrário. Em reparação de tantos que livremente o blasfemam e que nem sequer se lembram que existe um Deus e que estão obrigados a amá-lo. Se me incitavam ao desespero, em meu interior dizia: não presto atenção nem no paraíso nem no inferno. A única coisa que me apressa é amar a meu Deus. Este não é o tempo de pensar em outra coisa, senão que é tempo de amar quanto mais possa ao meu bom Deus. O paraíso e o inferno os deixo em suas mãos, e ele, que é tão bom, me dará o que mais me convém, e me dará um lugar onde possa glorificá-lo mais. Jesus Cristo ensinou-me que o meio mais eficaz para fazer com que a alma fique livre de toda vã opressão, de toda dúvida, de todo temor, era declarar diante do céu, da terra e diante dos próprios demônios não querer ofender a Deus, mesmo à custa da própria vida. Não querer consentir a qualquer tentação do demônio. E isso se pode fazer assim que a alma adverte que vem a tentação. No momento da batalha, e à medida que começava a se sentir livre, e também durante o curso do dia. Fazendo assim, a alma não perderá tempo em pensar se consentiu ou não, porque só recordar a promessa lhe restituirá a calma. E se o demônio busca inquietá-la, poderá responder-lhe que se tivesse tido intenção de ofender a Deus, não teria declarado o contrário, e assim ficará livre de todo temor. Agora, quem pode dizer a raiva do demônio? Pois agindo assim, todas as suas astúcias resultavam para sua confusão. E onde acreditava ganhar, perdia, já que de suas próprias tentações e artifícios a alma se servia para poder fazer atos de reparação e amor ao seu Deus. O outro modo que me ensinou para afastar as tentações foi o seguinte: se me tentavam ao suicídio, eu deveria responder:
Não tendes nenhuma permissão de Deus, e mais, para o vosso despeito, quero viver para poder mais a Deus. Se eu fosse espancada, eu deveria me humilhar, ajoelhar e agradecer ao meu Deus, porque isso acontecia como penitência pelos meus pecados. E não só isso, mas oferecer tudo como atos de reparação por todas as ofensas feitas a Deus no mundo. Finalmente, uma tentação feia que durou pouco, cerca de 1 ano e meio, com os demônios tão horríveis que eu deveria ficar grávida e depois parir um menino demônio com chifres. Minha fantasia crescia tanto que eu me via diante de uma confusão horrível, pelo que se teria dito de mim por tão espantoso acontecimento.